Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 18 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para partilharmos a Palavra de Deus. Portanto, convido você, convido toda a sua família, para assim refletirmos o Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo do 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas de todos os que sofria de algum mal, jogava-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos mal caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava-lhe severamente para não disser quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus se retira, mas atrai a multidão de todos os lugares. Ele acolhe o povo, mas também toma distância. O projeto de Jesus não pode ser atrapalhado por um assistencialismo que só atende às necessidades imediatas. É preciso destruir pela raiz as estruturas injustas, e estas é que produz todo tipo de necessidade na vida do povo. Para falar de atração exercida por Jesus, o Evangelho faz um elenco dos lugares de origem das multidões que assediavam o Mestre. Os locais mais próximos eram as cidades da Galiléia, especialmente as que ficavam à beira do lago. Este foi o palco privilegiado do ministério de Jesus. Então veja que a fama de seus milagres, dos seus ensinamentos, deve ter chegado imediatamente aos ouvidos das populações, sobretudo daquela região. O Evangelho vai iniciar falando que Jesus retirou-se para a beira do mar juntamente com seus discípulos. Certamente ele precisava de uma pausa restauradora. Afinal, ele vivia cercado pela multidão e, sendo um ser humano como nós, também sentia cansaço. Depois de ter sido expulso de Nazaré, após se revelar como o enviado de Deus através da leitura do profeta Isaías, Jesus deixou as sinagogas para pregar a céu aberto, nas praias, nas estradas, nas praças, aumentando assim a sua popularidade. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, algumas vezes sentimos sufocado pelo povo que comprimia Jesus. Então, veja que sentir-se assim, aquele amontoado, aquela multidão, Jesus também fugiu da multidão que o perseguia. Aquele povo cercava Jesus e o seguia apenas para receber as coisas que ele podia oferecer. Em vista disso, Jesus pediu a seus discípulos uma barca a fim de que o povo não esmagasse. Ele não se recusava a curar o povo e tinha compaixão da multidão, mas sabia distinguir a verdadeira necessidade de cada um. Hoje também, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus conhece os nossos corações. Jesus sabe das nossas intenções e de que espírito nós estamos imbuídos quando nos aproximamos dele. Muitas vezes nós também perseguimos os milagres, perseguimos os prodígios de Deus e nos esquecemos de buscar o Deus que tem poder para nos transformar e nos libertar dos espíritos maus, que nos induz a sermos egoístas, interesseiros, corruptos, ambiciosos. Então veja que o espírito do mal está sempre a nos rondar. Por isso precisamos permanecer perto de Jesus, que é o nosso Salvador. Não somente para receber os benefícios, mas para desfrutar da sua presença libertadora que modifica a nossa mentalidade individualista
e cobiçosa e dá assim um novo sentido para o nosso anseio, nossos desejos e ideais. Dessa forma, Jesus poderá também nos pedir que lhe providenciamos uma barca. No entanto, nos deixa ficar perto dele, nos deixará ficar perto dele para que aprendamos a nova maneira de ser um filho de Deus comprometido com o seu reino. Então, aproximar-se de Jesus é se comprometer com o reino de Deus, é mudar de vida, ter uma nova atitude. Quando ouvimos a palavra de Deus e deixamos que ela ecoe no nosso coração, nós nos transformamos, vivenciamos uma nova vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nós também temos autoridade em nome de Jesus e sobre o seu olhar, colocar por terra todos os espíritos mal que nos perseguem. Porque Jesus é o Senhor, Ele tem o poder sobre o mal. Só Ele pode nos libertar. Por isso precisamos nos aproximar de Jesus. Então devemos nesse dia de hoje, caros irmãos, amadas irmãs, queridas famílias, nos perguntar com que intuito você tem se aproximado de Jesus. Você tem buscado a Deus por Ele ou pelos milagres que Ele realiza? Quem poderá ajudá-lo? Você tem procurado Jesus no lugar certo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para conduzirmos a seu Filho Jesus, por meio do qual o reino mostra a sua eficácia em cada um de nós, fazendo a vida e a esperança renascer em nossos corações. Assim seja. Amém. Portanto, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.